Zero vidas ocupam a ilha no Pacífico Sul. Vê-se o vento varrer a terra inabitada. À primeira vista calma, mas nunca destinada a qualquer um. Mais de 400 ovelhas das raças merino e cruzadas de merino foram deixadas à própria sorte em um terreno impiedoso no ano de 1896. Por que abandonar animais domesticados em um ambiente onde a sobrevivência biológica parece impossível sem intervenção humana? O local não oferecia abrigos, alimentação suplementar ou cuidados veterinários básicos. Mas a resposta para a persistência desse rebanho reside em uma adaptação brutal e silenciosa, que ocorreu longe de qualquer observação, onde a natureza impôs suas próprias regras de seleção. Sem a tosquia periódica e expostos a ventos implacáveis, os animais enfrentaram o isolamento total no meio do oceano. 75 anos se passaram até que os humanos finalmente retornassem àquele ponto remoto. Pode-se notar como a aparência física e as estratégias de sobrevivência do rebanho mudaram radicalmente em comparação aos seus ancestrais domesticados. O que foi encontrado desafiava as expectativas zootécnicas da época. Mas isso é apenas o começo da transformação observada. À primeira vista, o ambiente de Campbell Island parece apenas uma formação rochosa estéril, mas na prática é um dos ecossistemas mais hostis do planeta para a vida não nativa. Situada profundamente no Oceano Pacífico Sul e pertencente à Nova Zelândia, a ilha permanece a centenas de quilômetros de qualquer continente. Vê-se como a chuva fria satura o solo e a vegetação escassa luta para crescer entre as fendas das rochas expostas. Depois, fica mais complexo. A ilha é fustigada por ventos fortes durante todo o ano, tornando a habitação humana de longo prazo praticamente inviável. O local foi registrado oficialmente nos mapas em 1810, quando o capitão de um navio australiano o avistou durante uma expedição comercial de caça a focas. Ele batizou a terra recém-descoberta em homenagem aos irmãos Campbell, os proprietários da embarcação que financiava a viagem. Historicamente, o território servia principalmente como uma parada temporária e estratégica para atividades de caça offshore. A câmera desliza pelas encostas íngremes, onde o vento molda a paisagem diariamente, revelando a dureza do habitat. E isso ainda não é o limite. As ovelhas que sobreviveram não apenas resistiram, mas reescreveram seu comportamento para suportar a escassez de forragem natural. O cenário geográfico isolado permitiu que um experimento evolutivo não intencional ocorresse sem interferências externas por décadas. A ausência total de seres humanos forçou o rebanho a desenvolver características que mal lembravam os animais originais liberados no século XIX. Assim se estabelece o palco para uma análise detalhada da evolução em tempo real. 1896 marca a virada decisiva para a ilha Campbell, ao ser incorporada ao sistema de arrendamento pastoral da Nova Zelândia. Por que investir em uma terra tão isolada no meio do oceano? A indústria da lã vivia seu auge, mas a geografia remota parecia um obstáculo intransponível. James Gordon, de Gisborne, viu nas vastas extensões a chance de produzir sem concorrência, transportando 400 ovelhas e materiais através do mar. À primeira vista, o plano parecia simples, mas na prática a realidade na ilha divergiu do esperado. Dificuldades financeiras forçaram Gordon a desistir do arrendamento logo após o início. O projeto parecia destinado a terminar ali nas rochas. Mas isso é apenas o começo da transformação. A gestão passou para o capitão Tucker, que optou por expandir a operação organizando múltiplos carregamentos. Vê-se nos registros que cada remessa transportava cerca de 1.000 animais de uma vez. Transição para o próximo nível de escala. A maioria dos animais pertencia às raças merino e cruzamentos, desenvolvidas especificamente para a produção de lã. Pode-se notar como a ilha mudou seu papel passo a passo com essa introdução massiva. De um local com quase nenhuma presença humana, ela se transformou em um posto avançado pastoral. O território consolidou sua nova função produtiva no oceano. Entre 7.000 e 8.000 animais, esse era o pico estimado da população de ovelhas na ilha Campbell, por volta do ano de 1913. A presença humana ativa mantinha a criação em funcionamento
impulsionando o crescimento rápido do rebanho nesses primeiros anos. Por que essa expansão industrial colapsou tão drasticamente em pouco tempo? À primeira vista, a ilha parecia oferecer pastagens vastas e inesgotáveis para a produção contínua de lã. Mas, na prática, a escala das operações excedeu os limites ambientais suportáveis, resultando no consumo excessivo e destrutivo da vegetação nativa. Os recursos alimentares declinaram gradualmente, tornando as condições de sobrevivência cada vez mais severas para os próprios animais. Mas isso é apenas o começo do declínio estrutural da fazenda. 4.000 cabeças restavam quando as operações de pecuária foram oficialmente abandonadas no ano de 1931. A redução populacional pela metade indicava claramente a inviabilidade econômica do negócio naquele ambiente. Os trabalhadores remanescentes na ilha encontraram-se subitamente em uma situação de isolamento absoluto. Sem navios de abastecimento e sem meios de comunicação com o continente, o grupo foi forçado a suportar uma escassez crítica por quase 2 anos. Pode-se notar o nível de desolação que as estruturas enfrentaram enquanto aguardavam o resgate. Quando a embarcação de salvamento finalmente atracou, o valor da lã acumulada não cobria sequer os custos do transporte de evacuação. O esforço de anos resultou em um prejuízo financeiro total para a operação. E isso ainda não é o limite da crise que se desenrolava. Após a partida definitiva dos humanos, o rebanho inteiro permaneceu no território insular. Os animais foram abandonados completamente à natureza selvagem, sem qualquer supervisão. Vê-se como ovelhas domesticadas, geneticamente selecionadas para depender do cuidado humano, enfrentaram a ausência súbita de infraestrutura de apoio. Não havia mais abrigos contra as intempéries, nem tosquia regular para remover a lã que crescia pesada, nem alimentação suplementar. O gado precisou reaprender instintos básicos para resistir ao ambiente. O vento implacável e o clima frio da ilha atingiam diretamente os animais agora desprotegidos. A câmera desliza pelas encostas onde a escassez crônica de recursos se tornou a nova realidade para o rebanho. Ovelhas criadas em cativeiro foram forçadas a confrontar os elementos naturais inteiramente por conta própria. A luta diária pela adaptação definiu o destino dos animais sobreviventes. Ventos cortantes e rocha nua eram o único abrigo para o gado doméstico deixado para trás. Porque a maioria das pessoas acreditava que o destino dessas ovelhas na ilha Campbell já estava selado. Sem cuidados humanos e lançados em um ambiente hostil, o fim parecia matematicamente inevitável. Mas a realidade técnica se desdobrou de maneira oposta às expectativas gerais. O ambiente severo criou inadvertidamente as condições exatas para a sobrevivência de parte do rebanho. Mas isso é apenas o começo. O primeiro fator reside na própria topografia acidentada do local. Pode-se notar como falésias íngremes cercam o terreno, enquanto correntes de ar poderosas sopram quase constantemente. Essas condições físicas dificultam a prosperidade de insetos parasitas, especialmente as moscas. Isso eliminou uma das causas mais comuns de mortalidade por infecção na ovinocultura tradicional. À primeira vista, o isolamento parece uma sentença de morte, mas na prática ele oferece uma vantagem decisiva. A ilha Campbell não possui predadores terrestres em seu ecossistema. Vê-se como as ovelhas pastam sem a pressão de perseguições constantes ou ferimentos com risco de vida. Isso poupou os animais inerentemente vulneráveis de perigos fatais antes mesmo de sua adaptação completa à vida selvagem. Depois fica mais complexo. A pressão de sobrevivência diminuiu, permitindo o reequilíbrio da própria ilha. Após a queda brusca nos números de ovinos no início da década de 1930, a vegetação ganhou tempo técnico para se recuperar. A câmera desliza pelas espécies de plantas nativas, incluindo as distintivas mega-ervas, que se regeneraram e expandiram gradualmente pelo território. A melhoria das fontes naturais de alimento garantiu nutrição suficiente para a sustentação e a reprodução dos animais.
Foi essa combinação de clima único, ausência total de predação e recuperação de suprimentos que gerou uma pausa rara na natureza. O rebanho continua existindo sob condições verdadeiramente selvagens. Uma taxa de mortalidade extremamente alta marcou o início da jornada das ovelhas na ilha Campbell. Embora o ambiente oferecesse certas condições favoráveis, a sobrevivência do rebanho estava longe de ser fácil. Por que o declínio foi tão abrupto logo após a introdução na natureza? O isolamento geográfico parecia promissor para a expansão, mas a população rapidamente passou por um período de seleção natural rigorosa e impiedosa. Os elementos climáticos eliminaram os indivíduos mais fracos imediatamente. Pode-se notar a dificuldade física dos animais em se moverem efetivamente pelo terreno acidentado da ilha. Aqueles incapazes de suportar o clima frio ou de utilizar fontes naturais de alimento morreram antes de terem a chance de se reproduzir. Mas isso é apenas o começo da triagem evolutiva. À primeira vista, a sobrevivência parece depender da sorte, mas na prática, a resistência física determinou quem veria a próxima estação. Apenas as ovelhas mais fortes conseguiram resistir a cada inverno rigoroso que passava. Vê-se que os animais mais tolerantes ao frio e melhor adaptados à vida selvagem superaram a fase crítica. Deste pequeno grupo de sobreviventes, a dinâmica se transformou. O rebanho gradualmente se estabilizou. A recuperação da população começou a ganhar força a partir dessa base resistente, adaptada ao novo ambiente. 44 anos de isolamento total transformaram a biologia destes animais na ilha Campbell. A seleção natural atuou sobre cada geração sucessiva, tornando as mudanças físicas e comportamentais gradualmente inconfundíveis. Indivíduos sobreviventes começaram a exibir traços cada vez mais adaptados à vida selvagem e ao clima rigoroso. Mas isso é apenas o começo. Por que essa transformação não ocorreu em poucos anos curtos? O processo evolutivo requer pressão ambiental constante para fixar as características necessárias. Ela se desdobrou ao longo de várias décadas, começando imediatamente após a partida dos humanos em 1931. Em 1975, cientistas retornaram à ilha para coletar os últimos exemplares remanescentes. À primeira vista, parecia uma simples expedição de resgate. Mas, na prática, eles foram confrontados com uma cena inteiramente além da expectativa. O que estava diante deles não eram mais as ovelhas domesticadas familiares do continente, mas uma população que havia divergido claramente após o isolamento. Pode-se notar como os adultos exibiam pernas mais longas e uma postura visivelmente mais alta. Sua agilidade ao se mover pelo terreno acidentado e rochoso da ilha superava qualquer padrão conhecido. A lã já não se apresentava uniforme e macia como a dos animais de fazenda. Vê-se como muitas fibras se tornaram grossas e danificadas pelo vento e pela chuva contínua. Em alguns indivíduos, o velo começou a cair naturalmente em ciclos sazonais, em vez de acumular excessivamente. Transição para o próximo nível. Estas alterações não se limitaram à aparência física, pois o comportamento de sobrevivência do rebanho também evoluiu drasticamente. As fêmeas tornaram-se capazes de dar à luz enquanto permaneciam de pé. Os cordeiros podiam levantar-se e mover-se minutos após o nascimento. Tudo só se complica. Estudos indicaram ainda que o rebanho desenvolveu resistência biológica a pelo menos 2 doenças específicas. Eles mantinham uma atividade diária estendida, indo desde o início da manhã até o final da noite para maximizar o tempo de forrageamento. As ovelhas não se tornaram uma nova espécie zoológica separada. No entanto, elas mudaram profundamente o suficiente para serem consideradas uma população evolutiva única. Isso oferece um reflexo claro do poder do isolamento e da seleção natural. 3.000 ovelhas removidas, esse número exato representa o saldo final de um complexo conflito ambiental. Mas deveria uma população animal, já adaptada e fisicamente transformada, ter permissão para continuar existindo no local? A questão desafiou os cientistas por um breve momento antes que a realidade se impusesse. A resposta definitiva foi negativa,
pois o que começou como um experimento agrícola falho evoluiu para um problema ecológico severo. Gestores ambientais classificaram o rebanho modificado como uma espécie invasora persistente. Pode-se notar como a pressão contínua dos herbívoros sobre a vegetação nativa impedia a recuperação natural do solo vulnerável. Mas isso é apenas o começo da intervenção humana. Designações legais alteraram o destino do território a partir do final da década de 1930. A ilha Campbell recebeu o status de área protegida para a flora e fauna em 1937, elevando sua importância biológica. Em 1954, o local foi oficialmente declarado reserva natural pelo governo. Decisões jurídicas subsequentes exigiram a remoção completa dos animais para restaurar o ecossistema original. À primeira vista, a erradicação parecia uma tarefa administrativa simples, mas na prática, a biologia da sobrevivência dificultou a execução. Vê-se nos relatórios de 1958 uma estimativa crítica sobre o progresso da operação. O levantamento científico calculou que a população havia caído para menos de 1.000 indivíduos naquele ano. Isso sugeria que as medidas iniciais de controle estavam surtindo o efeito desejado no terreno. Depois, fica mais complexo. Contudo, a história não se encerrou com essa redução numérica. A ausência total de predadores naturais jogou a favor dos sobreviventes na ilha isolada. À medida que a vegetação começava a se recuperar levemente, as ovelhas restantes encontravam energia suficiente para se reproduzir. Tudo só se complica neste estágio. Autoridades foram compelidas a implementar táticas físicas mais agressivas diante do risco de danos ecológicos permanentes. Equipes de campo construíram cercas para restringir a movimentação dos rebanhos em áreas de difícil acesso. Campanhas de abate organizado foram lançadas para eliminar os focos de resistência animal. Aproximadamente 3.000 ovelhas foram removidas ao longo de várias operações sucessivas. O ambiente seguiu seu curso de restauração sem a pressão do pastoreio. $1 a 2 bilhões. Esse é o prejuízo econômico estimado a cada ano, causado por uma única espécie invasora nos Estados Unidos. A história das ovelhas na ilha Campbell não é um caso isolado, mas apenas um fragmento de um padrão muito mais amplo. Mas por que essa transformação ocorre de forma tão consistente? Aparentemente, os traços domésticos deveriam permanecer fixos. No entanto, quando separados dos humanos por tempo suficiente, a natureza começa a reescrevê-los à sua maneira em estados como Texas, Flórida e Califórnia. Porcos ferais, que antes eram animais de fazenda comuns, ilustram essa mudança radical na América do Norte. Trazidos por humanos e posteriormente soltos ou abandonados, eles deslizaram gradualmente para fora de qualquer controle. Sem chiqueiros e sem a segurança de comida garantida, esses suínos foram forçados a lutar pela sobrevivência.
pode-se notar como a pressão ambiental molda rapidamente novas características físicas e instintivas. Mas isso é apenas o começo. Em apenas algumas gerações, a biologia dos animais respondeu brutalmente às novas condições. À primeira vista, a diferença parece pequena, mas na prática, seus corpos tornaram-se visivelmente mais musculosos e resistentes. Presas afiadas desenvolveram-se nas mandíbulas, pelagens cresceram mais espessas e o comportamento virou agressivo. Diferente das ovelhas da ilha Campbell, esses porcos não evoluíram silenciosamente no isolamento. O processo está apenas ganhando velocidade através do continente. Vê-se como eles se multiplicaram por terras agrícolas produtivas, florestas densas e bordas suburbanas vulneráveis. Os danos agrícolas e a perturbação ecológica deixam marcas profundas no terreno, elevando o status dos porcos ferais para uma das espécies invasoras mais sérias. Sob essa perspectiva, as ovelhas de Campbell servem como um aviso precoce claro. Quando os humanos se retiram, a natureza não pausa seu trabalho de seleção e adaptação. Ela continua a transformar os seres vivos, muitas vezes de maneiras que falhamos em reconhecer até que as consequências se tornem irreversíveis. A natureza segue seu próprio roteiro de adaptação contínua. Uma ilha isolada tornou-se o cenário de uma demonstração evolutiva clara quando os humanos se afastaram. Porque este caso específico ultrapassa uma simples história de sobrevivência. O local funcionava como uma fazenda convencional antes do abandono total. Isso permitiu que a natureza retomasse o controle, eliminando os inaptos e adaptando as gerações seguintes. À primeira vista, parece apenas um fracasso agrícola, mas na prática transformou-se em um experimento, onde a fronteira entre o doméstico e o selvagem se dissolve. Vê-se a reconfiguração da vida sem a interferência da seleção artificial. Mas isso é apenas o começo. O ciclo natural segue seu ritmo de transformação na ilha.